mas saiu até uma pesquisa agora, né, em jornais científicos, que os profissionais aí da ciência e principalmente da psicologia estão dizendo que a adolescência está indo até os 24 anos. E eu acho que é um tema bastante interessante para a gente entender e se aprofundar, porque nós estamos vendo uma quantidade de pessoas um tanto quanto infantilizadas também, né? Com esse comportamento de manada, de grupo, aonde eles recebem o apoio, aonde, como, quem é esta mulher, quem é esta menina que acha que pode lhe repreender? Ou quem é essa pessoa que pode se dar ao luxo de não querer você? Entende? Tem esse. Eu queria ouvir um pouco sobre o que você pensa, meu amigo. Essa teoria de que a adolescência vai até, alguns autores dizem até os 25 anos, ela é muito relevante, porque sabemos que no neurodesenvolvimento, o córtex pré-frontal, onde mora as funções executivas, a flexibilidade cognitiva, a autodeterminação e o planejamento, acaba de se formar com 25 anos de idade, mais ou menos. Então a gente vê um grupo de pessoas muito imaturas em âmbito cerebral. Veja, uma pessoa que é imatura, mas que precisa, em função da vida, da sua história, das necessidades, assumir um papel de sobrevivência muito cedo. Que era o caso das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães, que com 14, 15 anos já ajudavam a cuidar dos outros irmãos, da casa, os que estavam na lavoura já trabalhavam, muitos na cidade já buscavam ajudar, inclusive financeiramente, o que é extremamente inadequado, porque isso é o trabalho infantil. Mas eu quero dizer que você pegar crianças há 30, 40, 50, 60 anos atrás e olhar hoje para as crianças e adolescentes que não sabem ouvir ou não, que têm baixa tolerância à frustração, que têm tudo o que querem, que não saem da casa dos pais, né? Fazem 20, 30 anos e continuam morando com os pais. Isso é um sinal importante. Na nossa época, com 18 anos, né, pai e mãe virava para você, olha, segue a tua vida, segue teu caminho. Eu saí de casa com 17 anos. Enfim, mas porque eu tive a opção também de ir para o seminário, a minha história foi um pouco diferente. Mas você traz uma coisa importante com relação à tolerância. Bora focar aqui na tolerância. Nós temos aqui esse rapaz, mais especificamente aqui do lado direito, que foi quem narra ou faz alusão e elogios ao nazismo. Bom, ele não tem um perfil daquilo que se espera para o nazista na época do nazismo. Então, Uhum. historicamente, já algo relevante para ser dito. Quando você fala de crenças radicais, a crença é um conjunto de sistema de valores, de conhecimentos, de junções cognitivas no histórico de uma pessoa que faz com que ela defenda aquilo como a sua realidade. E ela, quando se torna radical, a palavra radical, ela não aceita interferência ou outras explicações para a sua crença. Então, uma pessoa diz, olha, você fazer uma saudação nazista, isso é errado. E se ele tem um princípio moral de conflito moral zero, o conflito moral dele não será acionado. O dilema moral dele não será acionado. E o que a gente vê patologicamente nesses grupos é que o dilema e o conflito moral não estão funcionando, não estão acionados. Ou seja, o que eu estou fazendo é errado. Então, ser preconceituoso, por que preconceito? Se é uma pessoa inferior a mim. Por que preconceito se eu acredito que esses líderes nazistas foram muito poderosos? Isso eu já ouvi dentro de ambiente penitenciário, por neonazistas inclusive, de defenderem o poder que os nazistas tinham, né? E quando eu confrontei, mas não existem mais, todos foram mortos e devidamente julgados. Não, nós somos os sobreviventes desse grupo. Então, eles se autodeclaravam ainda como sobreviventes das ideias nazistas. Então, isso é muita radicalidade. Como nós temos erro de interpretação em criminosos sexuais que, quando presos, justificam seus atos culpando as vítimas, mesmo que a vítima seja uma criança. Então, são crenças radicais disfuncionais. No caso desse rapaz especificamente, eu não sei o histórico dele com relação se é uma crença, se ele é apenas um imbecil que acha bonito o nazismo,
ou se realmente ele tem uma crença radical e ele se sentiu ofendido, que é o que você traz, Carla, a ponto de, mas quem é você para me contestar? Quem é você para apontar o dedo para mim e dizer que a minha crença, a minha ideologia, a minha forma de viver, de me realizar no mundo, está errada? É como as religiões. Por que a sua religião e não a minha? Então acaba que uma crença radical é uma religião, é uma modalidade de religião daquilo que eu defendo com unhas e dentes. Então é importante investigar isso, esse é um dado, né, Lê? Importante para ser investigado sobre essa crença desse rapaz. Se isso foi o motivador, inclusive, de quando eles chamam se há premeditação ou não. Porque se houve essa conversa entre os dois e os R$ 400 é realmente para traí-la, para confrontá-la e algo dá errado e ela morre, então a gente já vê uma premeditação a partir de uma esfera ideológica e de uma falta de tolerância e baixa tolerância à frustração desse indivíduo, combinado com o outro. Esse outro gostava dela, era apaixonado por ela, tinha inveja dela, ambos se juntaram e na sua conexão, tem muitos crimes assim, né, Carla? Até no crime, infelizmente, da Daniela Pérez, a gente falou da combinação de personalidade de duas pessoas que isoladamente não cometeriam crime, mas quando juntas, né, a personalidade se forma com uma crença muito específica. Então, se tivesse só um deles sozinho, aconteceria o crime? Foi porque estavam juntos, eles já no trio alimentavam ódio sobre ela. Então, realmente, é muita coisa, é um caso muito, parece que não, mas é um caso de extrema complexidade quando a gente fala de motivações. Porque o que um indivíduo desse fala no ambiente policial, para a autoridade policial, é o que ele quer. Como a gente está no caso aqui da Vitória de Cajamar, em São Paulo. Porque é um caso que tudo, absolutamente tudo que ele diz, você põe muitas interrogações, porque nada bate com a realidade da cena do crime. Então, nesse caso, eles trazem essas informações de colegas, de pessoas que conviviam também. Isso deve ser muito bem observado. Outra coisa importante que você traz, Carlos, já concluo, é que a natureza desse crime, ou muitos crimes, quando você observa, você sabe se é uma primeira autoria desse indivíduo. Pelas características, pelo planejamento, pela organização, você vê uma evolução na maturidade criminal de alguns indivíduos, onde você diz, ok, alguém para cometer um crime dessa natureza é impossível que seja o primeiro. Senão ele agiria de uma forma diferenciada em função da idade, da sua maturidade, do seu neurodesenvolvimento. Mas é importante dizer que apesar da adolescência estar mais tardia, hoje temos jovens muito mais imaturos, com uma outra natureza, uma outra estrutura social, com novas crenças culturais, isso não justifica que os processos morais e éticos tenham alterado na sociedade. O que a gente percebe é que essa imaturidade faz com que esses jovens construam regras próprias, no mundo próprio, num mundo muito mais protegido, e queiram colocar essa regra para a sociedade. E a partir da sua própria família, que os pais têm que seguir as regras desses jovens, se não seguirem, eles se isolam, aí entra o Discord, vão se conectar com outros no silêncio e na proteção da sua muralha, que é o seu quarto, né? Eles se fecham em muralhas, ou nos grupos na rua. Bom, é preocupante, temos os ataques em escolas que saem desses grupos radicais também. Aliás, estamos perto do aniversário de Columbine. Atenção, escolas, secretarias de educação, né? Porque pessoas radicais assim estão no ambiente escolar também. E é muito preocupante, porque já se passou tanto tempo, desde o final da Segunda Guerra, dessa ideologia absurda e bizarra, mas ainda temos jovens aqui no Brasil se apropriando de uma ideia que eles, historicamente, eles não têm a mínima ideia do que aconteceu e acham bonito, porque eles querem ter poder. Eles acham que isso é poder, isso é controle sobre o outro. Na verdade, uma grande ignorância e acabam se tornando criminosos. Infelizmente, tem pessoas inocentes que pagam, como a família dela está pagando nesse momento.